Vamos agora, então, para a terceira aula. Você está vendo aí que está aparecendo introdutórias, aula 1. Aula 1, mas aqui é a 2. A 2 aqui é a 3. Mas essa aqui é a terceira aula. Eu vou ler na apostila a aula 2. Mas nós já lemos a 1 e introdutórias, tá bom? Então, essa é a aula 3, mesmo que você leia a aula 2. Pegue essa apostila. Vamos lá. Ah, tá vendo o que eu falei, ó? É isso aí. Você vê a aula 2, mas, na verdade, aqui é a aula 3. Tá? Depois eu explico isso. Mas você vai entender. Essa é a terceira aula que estamos agora falando. Vamos estudar o livro de Atos e Romanos, ok? Livro de Atos dos Apóstolos. Olha que informação importante que eu trago para você nesta aula. O autor do livro de Atos é o Lucas, é o próprio Lucas. E a data que este livro foi escrito, né, foi mais ou menos aproximadamente o ano 80 depois de Cristo, ou seja, 30 anos após ter sido escrito o primeiro evangelho. Atos tem 28 capítulos, 1.067 versículos e 24.250 palavras. Ele abrange cerca de 30 anos de historicidade. Então, ele vai trazer aí uma cobertura interessante a respeito da historicidade. O assunto que o livro traz, o livro de Atos dos Apóstolos era parte do Evangelho de Lucas. Olha aí, ó. Você sabia disso, não? Eram 2 volumes, na verdade. O título Atos dos Apóstolos foi dado posteriormente, após várias sugestões, entre elas a de Tertuliano, Memorando de Lucas, e uma outra que aparece no cânon Muratori, que seria Atos de Todos os Apóstolos. Acho que você não sabia disso, né? Então, o livro de Lucas e Atos era um livro só, era um grandão, né? Tinha volumes. Mas aí a igreja entendeu de separar Lucas e colocar Atos, um volume separado. O Cânon Muratori é o mais antigo documento com uma lista de livros. Chama-se Muratori porque foi descoberto por Antônio Muratori. Antônio, né? Italiano. Ele é de 1632, tá vendo? 1750, ele foi contemporâneo de John Wesley. Atos narra os feitos apostólicos, a impressão da igreja primitiva nos primórdios, a missiologia pela Ásia Menor e a forma como a liderança se comportou. Uma igreja modelo. O título, quem deu foi Irineu. Então, quem foi o autor do título Atos dos Apóstolos? Foi Irineu. Irineu nasceu em 130 e morreu em 202. O que mais fala aqui? A importância do livro de Atos. Este livro faz uma ligação de passagem dos Atos dos Evangelhos e Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. A narrativa compreende, desde a descida do Espírito Santo, as missões primeiras, indo até a chegada de Paulo a Roma, quando o Evangelho atinge o capital do mundo. A totalidade dos anos cobertos da história deste livro é de 30 anos de fatos. Então, esse livro começa lá no Pentecostes, não é? E vai até atingir a capital romana, ou seja, a capital espiritual do mundo e a capital do mundo. Gente, você está pegando isso aí? Vocês pegaram isso aí? Atos dos Apóstolos compreende toda a humanidade. Começa da capital espiritual do mundo, que é Jerusalém, e atinge a capital mundial civil, fazendo uma aliança, dizendo de Jerusalém sai a cobertura para todo o mundo. Alguém já parou para pensar nisso aí? Então, dados importantíssimos. Foi Lucas quem escreveu. Na verdade, era um compêndio só. A igreja dividiu o evangelho em Atos. O nome era outros nomes, mas acabou ficando Atos dos Apóstolos. E assim nasceu essa obra que nos dá uma ideia perfeita de como era a igreja, o seu trabalho primitivo,
a sua organização, a sua veracidade. Esse aí foi o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver agora Romanos. Já o autor de Romanos é o doutor Paulo. A data da escrita é de 58 depois de Cristo. 58, 68, 59, 60, 64, daí para frente começa já o martírio de Paulo. Qual que é o assunto do livro de Romanos? Quando lemos em Atos 2:10, fica evidente que alguns irmãos levaram o evangelho antes mesmo de Paulo. O texto diz: Efrígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Atos 2:10. O maior tema da carta a Romanos é justificação pela fé. Então, esta frase ela é uma coluna na historicidade da cristandade. Você viu que o texto em Atos 2:10 menciona Roma? Então, já havia lá a igreja antes de Paulo chegar. O maior tema da carta é a justificação pela fé, que foi a célula máter da reforma protestante, que inspirou o coração abrasado de John Wesley, e foi basilar na teologia arminiana, como também na calvinista. O ponto que Paulo elenca nesta carta serviu como base para o desfecho das 95 teses de Martinho Lutero, afixadas na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Como se fosse uma carta profética, sem saber Paulo que Roma se tornaria um centro idólatra, ele escreveu: olha, Paulo, bom, aos nossos olhos não sabia, quem sabe Deus revelou para ele. Mas olha o que ele escreve a Roma, que é a sede da idolatria mundial. Na realidade, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e toda injustiça dos homens, que sufocam a verdade na injustiça, pois o que pode ser conhecido de Deus é manifesto a eles. O próprio Deus manifestou-se a eles. Com efeito, desde a criação do mundo em diante, as suas perfeições invisíveis podem ser contempladas com intelecto nas suas obras, como seu eterno poder e divindade. São, portanto, indesculpáveis, porque, embora conheçam a Deus, não lhe deram glória, nem graças como Deus, mas vaguearam com seus raciocínios e suas mentes obtusas foram obscurecidas. Romanos 18, 21. Por isso que o livro trata da justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada ali no livro de Romanos. O justo viverá pela fé. A fé está implícita no nosso modus vivendo cristão. Por isso que a carta é escrita com ênfase para a igreja cristã, a fim de que a igreja não se enveredasse pelos caminhos da idolatria que Roma já propunha na época, não como católicos, né? Mas já tinha o sincretismo religioso. Roma conquistava os povos, pegava o Deus deles e colocava um outro nome, e agrupava lá nomes de Deus para competir com a Grécia. É esse povo que a igreja chega, protesta, se levanta e Deus pune. Eu já estive no Coliseu Romano mais de 8 vezes. Toda vez que eu vou ao Coliseu, eu dou um grito lá dentro e pergunto: onde estão os Césares agora? Porque os Césares mataram ali a igreja, mas não conseguiu destruir a igreja. No caso, mataram alguns irmãos da igreja, mas não conseguiu destruir a verdadeira igreja. Hoje eu posso chegar lá, sou fruto, filho e fruto da perseguição cristã, e eu chego lá hoje, não tem mais Nero, não tem mais nenhum desses, não tem mais nenhum imperador, nenhum César, mas ali tem um crente dizendo: onde estão os Césares agora? Então, fazendo uma recapitulação, o livro de Atos foi escrito por Lucas, era um livro só. A igreja dividiu entre Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Não era esse nome. O nome foi dado posteriormente pela ideia do Irineu,
de chamar Atos dos Apóstolos, ou seria Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Romanos é uma epístola escrita para os romanos, mas que abrange toda a cristandade, começa indo para a capital, ela serve de base para toda a cristandade, e lá fala sobre a justificação pela fé. E é desta matéria que nasce a Reforma Protestante com Lutero e também a Reforma Inglesa com o John Wesley. Vamos ao nosso questionário para a gente dormir em paz no dia de hoje. Pergunta número 1. O livro de Atos dos Apóstolos teve alguns nomes antes. Um deles foi A. Memória dos Apóstolos. B. Memorando de Lucas. C. Atos Divinos. O livro de Atos dos Apóstolos teve alguns nomes antes. Um deles foi A. Memória dos Apóstolos. B. Memorando de Lucas. C. Atos diversos. Seja qual for, risque aí o que você acha mais correto. Pergunta número 2. Qual o ano em que os estudiosos acreditam que o livro de Atos foi finalizado? Ano 80 depois de Cristo? Ano 70? O ano 60? Faz um paralelo com o livro de Lucas, né? Vai dar uma porcentagem boa aí. Qual o ano em que os estudiosos acreditam que o livro de Romanos foi escrito? Finalizado, né? 80 depois de Cristo, B, 70 depois de Cristo, ou C, 60 depois de Cristo. Qual é o maior tema do livro de Romanos? Eu acabei de falar. A, os mártires da igreja. B, as profecias estão cumpridas. C, justificação pela fé. Qual é o maior tema do livro aos Romanos? A, o tema seria os mártires da igreja. B, as profecias cumpridas. Ou C, justificação pela fé. Vamos à última pergunta. Escrevendo para Roma, profeticamente Paulo adverte sobre o quê? A, idolatria. B, apostasia. C, heresia. Qual das três nós lemos no começo de de Romanos, que Paulo escreveu profeticamente? Qual das três respostas? Era sobre idolatria, apostasia ou a heresia? Ok. Você vai terminar o seu teste, dá para o monitor para ele fazer a continha, ver quanto você conseguiu nessa prova, tá bom? A gente volta para a próxima aula, a número 4. Me aguarde. Você está na disciplina de introdução do Novo Testamento. Essa é a lição número 3. Deus abençoe e até a próxima.